Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos iniciar agora mais uma aulinha do 7º ano, lá no módulo 7, que fala sobre população brasileira. Então, mais uma aulinha de geografia, vocês já me conhecem, meu nome é Tamires. É muito bom que vocês sempre fiquem, tendo ao lado aí a apostila de vocês, para vocês irem acompanhando a matéria. Principalmente porque nesse módulo nós teremos, por exemplo, alguns gráficos, teremos aí um gráfico importante que é a pirâmide etária, então é bom que vocês acompanhem também pela apostila para a visualização ficar melhor, tá? Bom, só para relembrar um pouquinho a aula passada, o módulo 6, nós estudamos sobre as comunidades tradicionais. Nós vimos, por exemplo, os povos nativos do Brasil, que são os povos indígenas. Estudamos sobre os quilombolas, os ribeirinhos, os caiçaras, que são povos que ao longo dos anos foram se formando no nosso território. Povos importantes para a constituição também da população brasileira. Hoje a gente vai falar sobre a população brasileira como um todo. Quais são as características dessa população brasileira do ponto de vista de crescimento demográfico, de redução de natalidade. Então, quais foram as fases, as transições demográficas que aconteceram dentro do Brasil em relação à sua população? Vamos ver, por exemplo, questões acerca de conceitos demográficos e também de índices demográficos. Então, o tema da aula de hoje é o seguinte: população brasileira, conceitos básicos e processo de crescimento populacional. Bom, inicialmente nós veremos um pouquinho sobre os conceitos e índices demográficos. Quando a gente estuda sobre população, seja do Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, a gente precisa entender que existem alguns conceitos e índices básicos para a gente conseguir analisar os aspectos de uma determinada população, tá? Então, o primeiro conceito que nós vamos estudar é o conceito de censo demográfico. A gente precisa entender o que é o censo demográfico. O censo demográfico, ele é realizado de 10 em 10 anos pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o IBGE, ele faz um estudo, ele contrata profissionais para passar de casa em casa. Então, todas as casas do Brasil vão receber esses profissionais e vão aí respondendo algumas perguntas. Por exemplo, qual a quantidade de pessoas que existem nessa casa, que existem nessa família, que moram nessa residência? Ou aspectos também voltados para os índices socioeconômicos daquela família. Então, tudo isso é respondido a fim do governo brasileiro conseguir entender as características da sua população e conseguir também prover aquela população através de políticas públicas de investimentos, seja na área da saúde, da educação. Então, esse estudo, ele é feito. Então, o censo demográfico vai levar em conta a idade das pessoas, tudo isso vai ser analisado de 10 em 10 anos pelo IBGE, tá? O segundo aqui é a questão de populoso, que é diferente de povoado. O Brasil é considerado um país populoso, ele possui mais de 200 milhões de pessoas no seu território, mas existem muitas áreas do nosso país que não são efetivamente povoadas, ou seja, a densidade demográfica, o número de pessoas por quilômetro quadrado é muito baixo, como áreas no centro-oeste, no norte do Brasil, tá? Então, em vários aspectos aí, ele não é considerado um país povoado, porque existem áreas com vazios demográficos no nosso país. Outra questão importante: o que é a taxa de natalidade? É o número de nascimentos que existe em determinado período para cada 1000 pessoas, para cada 1000 habitantes. Então, a gente tem a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos para cada 1000 habitantes, e temos a taxa de mortalidade, que é o número de óbitos, o número de mortos para cada 1000 habitantes.
Crescimento vegetativo ou crescimento natural. Esse crescimento vegetativo, que a gente também pode chamar de crescimento natural, é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E aí a gente consegue ver se aquele país tem um crescimento vegetativo positivo ou se ele tem um crescimento vegetativo considerado negativo. Quando existem muitas pessoas morrendo naquele país, ou seja, a taxa de mortalidade está em alta e a taxa de natalidade está muito baixa, quer dizer que aquele país tem um crescimento vegetativo negativo. E se for o contrário, ele tem um crescimento vegetativo positivo. Então, o crescimento vegetativo ele pode ser positivo ou pode ser negativo. O próximo índice aí é a taxa de fecundidade, que é uma média da quantidade de filhos que as mulheres em idade fértil pode ter. A gente vai ver que no Brasil essa média ela vem reduzindo, tá? A expectativa de vida também é uma média. No Brasil, a expectativa de vida é de 74, 75 anos, ou seja, é a esperança de vida que uma pessoa tem ao nascer. Então, a média do brasileiro de vida, ele pode viver mais ou menos até 75 anos, é a média dos brasileiros. Pode ser que pessoas morram antes dos 75 anos e pode ser também que pessoas vivam além dos 75 anos. Isso é uma média, assim como a taxa de fecundidade também é uma média. Por quê? Existem mulheres que podem ter menos filhos e mulheres que têm mais filhos, ou mulheres que não optam por ter filhos. Então, a gente precisa entender que são taxas e nem toda a população, nem todas as pessoas seguirão esse padrão. É uma taxa, uma normatização realizada por um estudo. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as fases de crescimento vegetativo no Brasil, tá? Então, a primeira fase, ela vai até a década de 1920, quando se revelaram no Brasil altas taxas de natalidade e também de mortalidade, mantendo o índice do crescimento vegetativo relativamente constante. Então, nesse período, a gente tinha tanto altos índices de crescimento, ou seja, muitas pessoas nasciam, mas também muitas pessoas morriam. E por que muitas pessoas morriam principalmente? Porque até esse período nós tínhamos aí uma questão médico-sanitária muito ruim. As pessoas tinham pouco acesso à medicina, a medicina não estava tão avançada como está hoje, a ciência e a medicina. E aí a gente tinha uma medicina ainda muito precária. E em relação às condições sanitárias também, tá? As pessoas aí tinham um saneamento básico muito ruim. Até hoje, é claro, existem pessoas que não têm um saneamento básico adequado, mas nessa época era muito pior. Então, as taxas de mortalidade eram muito altas, principalmente, né, o principal fator que ocasionava essa taxa de mortalidade muito alta era justamente aí as condições médico-sanitárias que eram precárias nesse período. A segunda fase vai da década de 1920 até a década de 60, quando se iniciou a diminuição da taxa de mortalidade, mas a taxa de natalidade permaneceu alta. Esse foi o momento em que a população brasileira mais cresceu, pois o crescimento vegetativo foi muito elevado. A diminuição da taxa de mortalidade nesse período vai se dar principalmente por melhorias nesse setor médico-sanitário. Então, a ciência, a medicina vão avançar, as pessoas vão ter acesso a antibióticos, a vacinas. Então, doenças, né, que atingiam essas pessoas até as décadas anteriores, a partir de 1940 principalmente, a gente vai ter a chamada revolução médica, revolução sanitária, fazendo com que as pessoas aí tenham um maior acesso a medicamentos e aí principalmente diminuindo a taxa de mortalidade.
A terceira e última fase de transição demográfica no Brasil, né, de crescimento vegetativo no Brasil, vai se dar a partir de 1960, tá? Vai se estender até os dias de hoje, até os dias atuais. Nela ocorreu uma redução cada vez maior das taxas de natalidade e de mortalidade, proporcionando também a queda do crescimento vegetativo. Dessa forma, a população brasileira passou a crescer a ritmos mais lentos. Então, cada vez mais as pessoas vão tendo menos filhos, as mulheres, né, as famílias vão optando por ter menos filhos. Isso ocorreu principalmente com o crescimento das cidades no Brasil. Então, o processo de urbanização também caminhou junto com a diminuição das taxas de natalidade. Muitas mulheres começaram a trabalhar, ou seja, se envolveram no mercado de trabalho, né? Então, isso é um fator que faz com que a gente tenha aí a diminuição da natalidade, porque se uma mulher ela quer trabalhar ou ela quer estudar, muitas vezes ela opta por não ter filhos. Outra questão importante, o alto custo de vida nas cidades. Isso fez também com que as famílias, com que as mulheres optassem por não ter filhos ou optassem por ter menos filhos. O uso também dos métodos contraceptivos, principalmente os anticoncepcionais. Então, muitas mulheres, né, diminuíram aí os seus números de filhos ou optaram mesmo por não ter filhos, tá? Então, isso tudo foram fatores que influenciaram na queda da natalidade no Brasil. Vimos aí, então, as 3 fases de crescimento vegetativo no Brasil. Então, vimos que na primeira fase, tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade eram elevadas. Nasciam muitas pessoas, mas também morriam muitas pessoas. Na segunda fase, a gente vai ter uma queda da taxa de mortalidade. Por quê? Serão inseridas já as medidas médico-sanitárias na nossa população. A população vai começar a ter um acesso melhor a vacinas, a antibióticos, ao avanço aí da medicina. E na terceira fase, nós teremos agora, até os dias atuais, uma diminuição da taxa de natalidade. As pessoas estão optando por ter menos filhos, então é uma característica da nossa fase atual. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a pirâmide etária. A pirâmide etária ela é um gráfico que vai mostrar as características da população de um país. No nosso caso aqui, na aula de hoje, vai mostrar as características da população brasileira. Então, esse gráfico em forma de pirâmide vai mostrar a população dividida em gênero, homens e mulheres, e em faixa etária, tá? Então, a pirâmide etária é um gráfico que representa o número de habitantes de um determinado local, distribuídos por gênero e idade. A gente vai ver aí agora a imagem da pirâmide etária, que também vai aparecer pra gente lá na página 122 da apostila. Então, é a mesma imagem que aparece na página 122. Estamos vendo aqui a pirâmide etária, que é um gráfico em forma de pirâmide. Na base, nós temos a população de crianças e jovens. Então, na parte inferior, que é a parte de baixo da nossa pirâmide, vocês vão conseguir visualizar que nós temos a população de crianças e jovens. No corpo da pirâmide, que é a parte do meio da pirâmide etária, nós temos a população adulta. E lá no ápice da pirâmide, que é o topo da nossa pirâmide, nós teremos a população idosa, tá? Então, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente tem bases muito largas, ou seja, a população de crianças e de jovens é muito grande, isso quer dizer que aquele país tem altas taxas de natalidade, ou seja, muitas pessoas ainda tendo filho, taxas de natalidade alta, taxa de fecundidade também alta. Isso é uma característica de países subdesenvolvidos ou países que estão em desenvolvimento, considerados países emergentes. Outra questão importante também, quando a gente tem um topo muito fininho, ou seja, o ápice é muito estreito, o ápice da pirâmide, o topo da pirâmide tem realmente aquele formatinho mesmo de pirâmide,
quer dizer o quê? A população idosa é muito pequena naquele país e isso também mostra problemas. A saúde da população é precária, ou seja, não há uma longevidade, tá? Então, todas essas características em relação a um bom sistema de saúde público que atenda efetivamente todas as pessoas, um bom acesso à alimentação para todas as pessoas, em relação também a pessoa não ter muito estresse ao longo da sua vida, né? Ou até mesmo conseguir praticar exercícios físicos pelo menos algumas vezes por semana, algumas horas no seu dia. Tudo isso contribui, né, no final, para que a pessoa viva bem a sua vida e viva longos anos, aumentando a expectativa de vida do país, né, ou do Brasil também. Mas quando a gente tem, né, esses recursos minimizados, ou seja, aquele idoso não teve, né, durante a sua vida um bom acesso à saúde, não se alimentou bem, sofreu muito estresse, trabalhou muito durante a sua vida, né? Não teve oportunidade de realizar exercícios físicos, né? Melhorar o seu corpo e a sua mente, consequentemente, ele vai viver menos. Então, quando um país ele dá a base durante a vida para uma população viver uma vida bem, efetivamente, consequentemente, aquela população vai viver mais. Então, quando temos aí topos, né, os ápices muito estreitinhos, quer dizer que a população naquele país vive menos. Quando a gente tem topos mais larguinhos, quer dizer que o número de idosos é maior, a expectativa de vida é maior, os idosos vivem mais naquele país, tá? Outra questão importante em relação ao corpo da pirâmide, né? É no corpo da pirâmide que a gente vai ter a concentração principalmente das pessoas que estão em fase de população economicamente ativa, ou seja, que estão realmente trabalhando, que estão aí ocupando os cargos de emprego, que estão gerando riqueza para o país. Então, são os adultos, né, que estão no corpo da pirâmide, uma população importante que a gente considera a população economicamente ativa. Então, a população adulta vai ser essa população que ocupa o corpo da pirâmide, gerando aí riquezas para o país. Então, voltando aqui, só para a gente efetivar essa questão, né, essa parte da matéria sobre a pirâmide etária. A base é a parte inferior da pirâmide, representa a população jovem entre 0 e 19 anos. Quando a gente fala em população jovem, nós estamos falando em crianças e adolescentes. Corpo é a parte intermediária da pirâmide, representa a população adulta entre 20 e 59 anos. E o ápice é a parte superior da pirâmide, representa a população idosa com 60 anos ou mais, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a transformação etária brasileira. Se vocês acompanharem lá na apostila de vocês, na página 123 e 124, vocês vão ver que ao longo do tempo a pirâmide etária do Brasil ela foi sendo modificada. Nós tínhamos na década de 80, por exemplo, uma pirâmide com realmente uma forma muito parecida com a pirâmide, né? Com a figura geométrica da pirâmide. Ao longo do tempo, se a gente for ver a nossa última pirâmide lá de 2010, a gente consegue ver, né, que essa pirâmide ela foi modificada ao longo do tempo, que foi essa última pirâmide que eu mostrei para vocês aí no slide. Então, em 1980, nós tínhamos aí um ápice, né, um topo muito afunilado, muito fininho. A população jovem, né, crianças e jovens era muito grande, isso quer dizer que as taxas de natalidade eram muito altas e a expectativa de vida muito pequena, ou seja, os idosos viviam muito pouco. Ao longo do tempo, essa pirâmide ela foi se transformando. Por exemplo, em 2000 a gente já tem aí uma base mais fininha, um topo um pouco mais largo. E em 2010 a gente já tem uma pirâmide bem diferenciada, né? Em 2010 a gente tem aí, por exemplo,
a quantidade de jovens muito menor e a quantidade aí de idosos muito maior. Tá? Então a população brasileira ela foi mudando, a faixa etária foi mudando, então transformação etária brasileira. Quando a gente fala em etária, a gente está falando em idades, jovens, adultos, idosos, é o que constitui a nossa pirâmide etária. Então vamos lá, de 1950 a 1990, houve um aumento da população, um crescimento da população brasileira, taxas de natalidade muito elevadas. 1970 a população era bem jovem, ou seja, não existiam uma boa quantidade de idosos no nosso país. 1980 e as décadas seguintes, uma redução da natalidade, ou seja, as pessoas começaram a ir para as cidades, começaram a trabalhar, as mulheres foram para o mercado de trabalho, iniciaram estudos, isso tudo contribui para uma redução da taxa de natalidade. O uso de métodos contraceptivos, então todo esse contexto, né, junto com alto valor, alto custo de vida que possuem nas cidades para as pessoas conseguirem se manter, tudo isso vai causar uma baixa natalidade, um declínio da natalidade no nosso país. Bom, essa foi a nossa aula sobre população brasileira. Espero que vocês tenham entendido aí todas as questões, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em índices demográficos, em conceitos demográficos, a taxa de natalidade vai ser aquela taxa que mostra a quantidade de pessoas que estão nascendo para cada 1000 habitantes, a taxa de mortalidade, o número de óbitos, o número de mortos. O censo demográfico é um estudo realizado pelo IBGE de 10 em 10 anos para conseguir compreender as questões prioritárias da população brasileira, tá? Taxa de fecundidade, a gente também viu que é a média, né, de números de filhos que as mulheres têm em idade fértil. Então conseguimos aí analisar a pirâmide etária, entendendo que a gente começa a leitura, a interpretação de uma pirâmide etária através da sua base, que vai mostrar pra gente as crianças, né, e os jovens, tanto homens e mulheres. Vimos também a questão do corpo da pirâmide, que vai mostrar a população adulta, também dividida em homens e mulheres. Essa população adulta é muito importante porque é efetivamente a população economicamente ativa, que vai gerar riquezas para o país. E os idosos, né, que ocupam o ápice, o topo da pirâmide, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula muito importante para a gente conseguir, aí, bem introdutória, para a gente iniciar os assuntos sobre demografia que vocês vão precisar lá na frente, tá, gente? Até mais, até a próxima aula.